Peixe. O peixe, comercializado em todo o país, passava antes por um processo de salgamento para ser desidratado. Alguns tipos eram exportados para lugares distantes, chegando até Roma, como o que chamamos múrias. Esse termo se aplicava a diversos alimentos marinhos, e não sabemos se designava mariscos, mamíferos ou crustáceos, apesar de que esses últimos eram proibidos aos judeus pela lei mosaica. As principais fontes de peixes eram o Mar da Galileia, o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Os judeus consumiam diversas qualidades deles, mas por lei não podiam comer os que não fossem providos de escamas, como está escrito em Levítico capítulo 11, verso 9 ao 12. Portanto, ficavam de fora o peixe-gato, a enguia, as arraias e lampreyas. Alguns rabinos mais zelosos proibiam que no decorrer do sabá se colocassem de molho os peixes secos a serem preparados no dia seguinte, alegando que o processo de dessalinização dele era trabalho. O peixe era um produto abundante na Palestina, tanto que havia em Jerusalém uma porta denominada a Porta do Peixe, e que ficava próxima ao mercado de peixes. Como a média de judeus não dispusessem de meios para comprar muita carne, alimentava-se regularmente de peixe. Embora haja muitas referências a pérolas no Novo Testamento, é pouco provável que eles consumissem ostras, já que os mariscos eram proibidos por lei, talvez por ser um tipo de alimento que se deteriorava com rapidez, sendo difícil mantê-lo em condições próprias para o consumo. Mas no período neotestamentário, os gentios que habitavam na Palestina comiam ostras, e é provável que alguns judeus também o fizessem. Outra forma muito comum de preparar o peixe era assá-lo sobre brasas. Jesus fez isso, conforme João 21:9. Havia um peixe pequeno, semelhante a uma sardinha, muito encontrado no Mar da Galileia, o mesmo que Jesus multiplicou para alimentar uma multidão que era largamente comercializado no país, conforme Mateus 14:17, o 15 e o 36. Ao que parece, 7 dos discípulos de Jesus eram pescadores: Pedro, André, Felipe, Tiago, João, Tomé e Natanael. Por causa disso e do fato de que o peixe era um alimento frequente no cardápio dos judeus, Jesus falou muito sobre ele em seus ensinamentos. Para os ouvintes era muito claro o cuidado que demonstrava o pai que dava ao filho um peixe, em vez de uma cobra. Lucas 11:11. Ele estava-lhe dando um alimento bom, nutritivo. Dar-lhe uma cobra não só seria perigoso, mas um gesto de desprezo. Jesus fez diversos milagres relacionados com peixes, e um dos mais extraordinários foi encontrar uma moeda na boca de um peixe. Mateus 17:27. Pedro pescou com um anzol, embora que os pescadores profissionais normalmente utilizassem redes. O Senhor fez 2 milagres de multiplicação de peixes e de pão. Lembra Mateus 14, verso 15, também Mateus 15, verso 38. Os peixes aí mencionados eram sardinhas pequenas que o povo já conhecia, principalmente a classe mais pobre costumava comer com pão de centeio.
Não se sabe ao certo se o alimento utilizado era a merenda do rapaz ou se ele era uma espécie de vendedor ambulante. Para finalizar esse pequeno estudo sobre o peixe na época de Cristo, vamos trazer aqui uma imagem sobre uma espécie de peixe que é das mais abundantes no mar da Galileia. É o muxe, ou peixe de São Pedro, visto aqui da forma como é servido um restaurante de Tiberíades.